Olá, meus amores! Bom, nós vamos iniciar agora um processo de revisão dos módulos do livro 2. Os módulos deste livro 2 eles já foram finalizados. A última aula referente a ele, vocês viram com a professora Thaís. Agora a gente retorna aos módulos iniciais da disciplina de Biologia, fazendo uma revisão, passando por todos esses módulos para revisar esse conteúdo e assim fixar melhor, tirar as dúvidas, já aproveitando também, estudando para as provas que estão brevemente a gente vai estar realizando via plataforma. Bom, esta então é uma aula para o 8º ano da disciplina de Biologia. Eu sou a professora Margola e nós vamos trabalhar Sistema Respiratório, que é o módulo 6. Nessa primeira aula, nós iremos trabalhar apenas a anatomia do sistema respiratório. E na aula seguinte, nós trabalharemos a fisiologia, ok? Então, para iniciarmos esse estudo da anatomia do sistema respiratório, vamos primeiro relembrar este caminho que o ar vai fazer. Então, desde a sua entrada até qual é a estrutura onde ele vai chegar para poder acontecer as trocas gasosas. Então, o ar ele vai entrar pela cavidade nasal, né, pelas narinas. Ele vai sair aqui da cavidade nasal, vai passar pela faringe. Da faringe ele vem para a laringe, traqueia. E aí aqui na traqueia, essa traqueia ela vai se dividir, vai se bifurcar, B2, ela vai se dividir em duas partes, né? Então ela se bifurca, formando os brônquios. E esses brônquios, eles vão sofrer novas ramificações, várias outras ramificações. E essas ramificações menores, nós vamos chamar de bronquíolos. E na porção terminal de cada um desses bronquíolos, ou seja, lá na pontinha, no final de cada bronquíolo, nós vamos ter um saquinho, como se fosse um cachinho de uva, um balãozinho, que nós vamos chamar de alvéolos. É aqui nesses alvéolos que vai estar acontecendo a hematose, que nós vamos falar lá na aula de fisiologia, na próxima aula. É aqui então que vai estar acontecendo as trocas gasosas. Nós temos 2 pulmões, tá? Aqui, fazendo parte desse sistema respiratório. E nós podemos observar, trouxe aqui, ó, os 2 pulmões. E nós podemos observar que o pulmão esquerdo, ele é menor quando comparado ao pulmão direito, ó. Ele é menor do que o pulmão direito. Por quê? Quando a gente olha aqui, ó. A gente precisa lembrar que o coração, ele está encaixadinho entre os 2 pulmões. Ele fica aqui no meio. Então, como ele está encaixado e ele tem um ápice que é mais voltado para o lado esquerdo, esse pulmão, o esquerdo, ele é menor do que o direito, certo? Outra coisa, o pulmão ele é dividido em algumas partes, em lobos. Então, nós temos esse pulmão aqui, o direito, como a gente consegue observar aqui na imagem também. Então, o pulmão direito ele é dividido em 3 partes ou 3 lobos. Então, a gente tem esse lobo aqui superior, o lobo médio e o lobo inferior. E o pulmão esquerdo, ele é dividido em 2 lobos, o lobo superior e o lobo inferior, certo? Então, a gente tem essa organização. E abaixo dos pulmões nós vamos ter uma musculatura chamada de diafragma, que é responsável pela parte mecânica da respiração, para que possa acontecer a inspiração e a expiração, que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. Então, iniciando, a gente tem aqui a primeira parte, né? Lembra? Nós vamos ter essa entrada de ar acontecendo justamente pela cavidade nasal, ou fossas nasais, pelo nariz, pelas narinas. Então, aqui a gente tem uma das cavidades nasais sendo apresentadas.
E aí, se eu perguntar para vocês assim, o que a gente consegue observar nessa imagem? Alguns vão dizer assim, professora, nossa, tem vários pelinhos aqui dentro. Não tem? Parece que tem algum tipo de secreção, algum muco. Seriam os cílios, né? Então, a gente começa a observar aqui a presença de alguns cílios aqui dentro, alguns pelos, né? E a gente tem cílios que são um pouquinho menores dentro dessa cavidade nasal. E nós temos a presença também de um muco, né? Aqui dá para observar que tem algo que parece assim meio gosmento, né? Que é um muco, essa secreção. Aqui nas fossas nasais, ela vai acontecer um processo de filtração desse ar. Então, quando nós inspiramos, ou seja, puxamos esse ar para dentro do nosso corpo, ele passa por um processo de filtração, ele é filtrado. Aqui vão ficar retidas partículas maiores de impurezas, vão ficar retidas aqui na cavidade nasal. E esse filtro ele vai funcionar justamente por conta da presença dos cílios que estão aqui dentro e por conta da presença também desse muco. Aqui na cavidade nasal também vai estar acontecendo um processo de aquecimento e umidificação desse ar, para que ele não chegue nem muito quente, nem muito frio lá dentro dos pulmões. Então, há uma regulação de temperatura do ar assim que ele entra, aqui nas fossas nasais, vai acontecer uma regulação da temperatura desse ar, tá? E aí a gente consegue observar, aqui nessa outra imagem, esses cílios melhor apresentados. Vejam que são muitos cílios, né? Um do ladinho do outro. Logo abaixo desses cílios, nós temos estruturas onde dentro dessas estruturas nós vamos ter a presença de secreção. E essa secreção ela é liberada justamente para auxiliar na fixação daquelas partículas das impurezas, para auxiliar nesse processo de filtração deste ar. Então, eles são fundamentais. Aqui a gente tem justamente, novamente, apresentando essas células. Então, abaixo desses cílios, a gente consegue observar cavidades de estruturas que vão acomodar, que vão produzir secreções, e essas secreções elas vão auxiliar nesse processo de filtração do ar e também nessa regulação de temperatura. Passou aqui da cavidade nasal, nós vamos para a faringe. Aqui na faringe, ela vai fazer justamente comunicação, aí a gente precisa lembrar que aqui é um canal que vai fazer comunicação com dois sistemas. O sistema respiratório, mas também vai fazer comunicação com o sistema digestório. Tá? Então, é um elo de ligação à faringe entre esses dois sistemas. Claro, para que não haja nenhum acidente da comida, por exemplo, ingerir o alimento para ele não cair na via errada, vir para a laringe e para a traqueia, aqui tem uma estrutura que ela se fecha, impedindo que esse alimento, né, epiglote, impedindo que este alimento ele caia justamente na região errada, tá? Então, para que ele não venha para o sistema respiratório, e sim para que ele saia da faringe e vá para o esôfago, indo para o sistema digestório. Mas a gente tem a faringe, então, que faz comunicação com esses dois sistemas. E a função da faringe é justamente conduzir esse ar para a laringe, que é o que nós vamos ver logo em seguida. Então, a laringe, ela consiste em um órgão em forma de pirâmide, não é uma pirâmide pontiaguda, né? Mas ela lembra uma pirâmide, que exerce essa função respiratória, né? Vai fazer parte do sistema respiratório, mas está muito ligado com a fonação, com a fala, com a emissão de sons. E aqui a gente vai ter, claro, a presença da epiglote
Lembra que eu falei, por exemplo, a pessoa ela ingere comida, para que essa comida não caia no sistema respiratório, essa epiglote ela fecha a entrada e assim impede que este alimento caia na via errada, tá? Então aqui nós temos a laringe, veja que eu falei que ela em forma de pirâmide, é essa estrutura aqui. É como se fosse uma pirâmide invertida, mas ela não é necessariamente pontiaguda, né? Ela não tem uma pontinha. É como aqui se fosse uma pirâmide invertida, tá? Ela tem essa parte aqui mais larga, mais acima, mais próxima à faringe, e a parte que vai fazer comunicação com a traqueia é um pouquinho mais estreita. Aqui a gente vai ter uma imagem de uma laringe normal. E aqui o que a gente vai conseguir visualizar é justamente as cordas vocais. Lembra que aqui na laringe que a gente vai ter uma função especial que é a da emissão de sons. Essa emissão de sons, ela vai acontecer justamente porque o ar, ao passar por aqui, vai causar vibrações nessas cordas vocais, tá? Nessas estruturas, vai causar vibrações que vai emitir sons diferentes, né? Então a gente tem essa funcionalidade da fonação. E claro, essa estrutura aqui, ela, dependendo do som, da intensidade, do tipo, de como ele é emitido, ela vai abrindo e fechando e vai tendo vibrações diferentes. Abaixo da laringe, nós vamos ter a traqueia e os brônquios. Bom, lembrando que a traqueia é um único tubo e esse tubo ele vai se bifurcar. E essa bifurcação depois vai se ramificando em outras estruturas. Aqui, o que é importante? A gente saber que essa estrutura é formada por anéis cartilaginosos ou semi-anéis cartilaginosos. E talvez esse termo aqui, semi-anéis, eu diria que é o mais adequado. Por quê? O anel, quando a gente fala de anel, a gente pensa logo em algo circular, em uma estrutura totalmente fechada. Mas a gente consegue observar aqui, essa estrutura aqui mais lilás é justamente esse anel cartilaginoso. E a gente consegue observar que ele não é completamente fechado. Veja que aqui é uma abertura, onde a gente tem a presença apenas de músculo. Então, como ele não é totalmente fechado, nós podemos dizer então que a traqueia é formada por semi-anéis. Então, não é um anel completamente fechado, ele é aberto, tá? Então, são semi-anéis cartilaginosos que formam a traqueia, que a gente vai ter a formação dessa traqueia. E aqui também nós vamos ter a presença de muco ciliar. O que é esse muco ciliar? Nós vamos ter a presença lá daquelas células caliciformes, lembra que a gente comentou em aulas anteriores, e a presença de cílios também, que vão contribuir para a remoção de impurezas. Aqui, à medida que se chegar impurezas aqui nessa região da traqueia, à medida que vão encontrando com os cílios que vão estar aqui no comprimento de toda essa traqueia e com a presença do muco que vai ser secretado por aquelas células caliciformes, ela vai empurrando como se fosse varrendo, vai empurrando essas impurezas para fora do organismo, para cima, né? Puxando, empurrando até que essas impurezas elas sejam eliminadas. E aí a gente tem aqui várias cartilagens, ó. Vejam que são semi-anéis, um embaixo do outro, e eles formam justamente, dá a impressão, sabe aquelas mangueiras da máquina de lavar roupa ou do tanquinho? Lembra um pouquinho aquela estrutura. Então são semi-anéis, um embaixo do outro realmente, né, que estão interligados. E aí esse ligamento depois ele vai se bifurcar para formar os brônquios.
E aqui a gente consegue visualizar justamente aquelas células caliciformes que eu comentei, que vai produzir o muco, e a presença dos cílios. E à medida que as impurezas elas vão chegando aqui, esses cílios eles vão empurrando, gruda, que é o muco que vai estar presente, fixa, gruda essas impurezas e vai empurrando essas impurezas até que ele seja eliminado do corpo. Os brônquios, a gente vai ter ramificações deles, né? Então aqui nós temos os brônquios e esses brônquios eles vão sofrendo outras ramificações. A gente pode inclusive chamar de brônquio primário, brônquio secundário, brônquio terciário e aí a gente vai ter os bronquíolos. Sendo que os brônquios eles vão ser formados por cartilagem, os bronquíolos não. O bronquíolo, que são essas estruturas mais afuniladas, ele não é formado por cartilagem. Brônquios são formados por cartilagem. A gente vai ter a presença daqueles semianais, tá? Então a gente vai ter a presença de cartilagem aqui nos brônquios, assim como na traqueia. Mas nos bronquíolos nós não vamos ter a presença de cartilagem, ok? Então aqui a gente vai ter a presença apenas de músculo, não vai ter cartilagem presente nele. Então são ramificações dos brônquios e nas terminações de cada bronquíolo a gente vai conseguir visualizar a presença de vários saquinhos, né, os balõezinhos que a gente já comentou. E é aqui nesses saquinhos que vão estar acontecendo a troca gasosa. As trocas gasosas elas acontecem aqui nos alvéolos e esses alvéolos eles estão completamente envolvidos por capilares sanguíneos. Claro, se eles são responsáveis pelas trocas gasosas, eles necessitam estar completamente envolvidos por capilares sanguíneos. Lembra que é através do sangue que a gente tem essa condução de oxigênio e de gás carbônico. Então, eles precisam estar completamente envolvidos por capilares, para que possa estar havendo essa troca de gases. Conduz, então, o ar. Os bronquíolos vai conduzir o ar até os alvéolos e, lembrando, claro, que ele não possui cartilagem. Aí aqui a gente tem essa estrutura alveolar, né, os alvéolos, que vão ser responsáveis pelas trocas gasosas. Então, são vários saquinhos, não é um saquinho. A gente pensa assim, eu vou ter apenas a presença de um saquinho na terminação de um bronquíolo. Não. É um conjunto, são vários saquinhos, tá? Esse conjunto de saquinhos me dá um alvéolo. Então, e esses alvéolos, eles são envolvidos por capilares sanguíneos. Então, no término, na porção terminal de cada bronquíolo, a gente vai ter vários alvéolos aqui, que são responsáveis pela hematose, que é justamente a troca de gás carbônico por oxigênio. É nisso que consiste a hematose. Mas nós vamos estudar isso aqui melhor lá em fisiologia. E logo abaixo dos pulmões, nós vamos ter então o diafragma. O diafragma, ele vai ser responsável pela movimentação mecânica, a entrada e a saída de ar. Ou seja, ele é responsável pela ventilação pulmonar, tá? Então, essa é a responsabilidade, a funcionalidade do diafragma no nosso organismo. Controlar ou ser responsável, né, por controlar a ventilação pulmonar, que é essa movimentação da entrada e da saída do ar. Então, a gente consegue observar aqui, novamente, toda essa estrutura por completo. Nós estudamos a parte anatômica, parte a parte, a funcionalidade de cada um, e aqui a gente consegue observar todo o sistema respiratório, o conjunto, né, o sistema completo. E essa é a primeira aula. A gente vai se ver na próxima, aqui foi só referente a essa parte da anatomia, e na próxima aula a gente trabalha a fisiologia. Até a próxima!